Glória a Deus. Felipão, Nazaré, o pai agora é pai, irmãos. Felipe agora é pai, Carol está grávida. Que Deus abençoe muito, meu irmão. Que Deus use a sua vida essa manhã, em nome de Jesus. Tá aqui, ó. Espera aí que tá chegando aí, ó. Olha aí, glória a Deus. Chegou o microfone, Felipão. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Assim como Orlando falou, eu e minha casa, meus amigos. Também não posso esquecer de vocês, a igreja, muito alegre conosco neste momento. Estávamos há mais de 3 anos tentando engravidar. E o Senhor nos concedeu esse lindo presente de gerar. E aproveitando sobre isso, eu queria falar um pouco com você sobre isso nessa manhã. A gente já cantou algumas músicas que falavam de fé, de coisas que, como não andamos acerca daquilo que nós estamos vendo, mas andamos sobre o que cremos. E eu queria falar um pouco sobre crer, sobre fé com você nessa manhã. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, a partir do verso 17. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17. Que diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus credita justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar com você antes de começar a pregar. Se apresente ao Senhor, que o Senhor te abençoe, me abençoe nessa manhã e fale aos nossos corações. Pai querido, queremos te exaltar nessa manhã, glorificando o teu santo nome. Tu és lindo, tu és poderoso. O Senhor por diversas vezes nessa manhã já tem falado conosco, por meio de tantas ministrações, dos louvores, por tudo que já foi feito. Que o Senhor venha abençoar essa igreja, abençoar a sua noiva, abençoar esta casa. Quantos irmãos e irmãs que estão nessa manhã sedentos por mais de Ti. Então vem, Senhor, se manifestar no nosso meio, através da Tua palavra, e direcionar a sua vida para a sua honra e para a sua glória, nos trazendo para o centro da sua vontade. Que o Senhor venha dilatar o nosso coração, dilatar a nossa mente, para que venhamos compreender o que o Senhor tem para fazer nessa manhã.
Que o Senhor venha usar também a minha vida, Pai, com misericórdia, graça e unção, para que eu possa ser, Senhor, boca do Senhor aqui nessa casa. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nessa manhã. Fortaleça a nossa fé, o nosso crer, para que assim possamos te agradar ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, aqui no livro de Romanos, eu queria só fazer um breve resumo. No primeiro capítulo, Paulo, ele apresenta o Evangelho como o poder de Deus para a salvação e mostrar que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Em Romanos capítulo 2, Deus julga com justiça tanto judeus quanto gentios. A circuncisão verdadeira é a do coração pelo Espírito e não apenas externa. E no capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é justificado pelas suas próprias obras da lei, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 4, Paulo ele quer usar a vida de Abraão para justificar que a fé, que a nossa justificação ela não vem pelas nossas obras, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. Só que essa fé, eu queria falar com você sobre a natureza dessa fé. Não necessariamente sobre a justificação, que aí você pode ler em casa, assim como você já crê, mas falar sobre essa natureza da fé. Como essa fé moveu Abraão em fidelidade a Deus, no tempo da espera dele. Porque assim como a gente leu aqui, ele recebeu uma promessa, e ele esperou por muito tempo para que essa promessa se cumprisse. Então, nós nessa manhã, eu quero falar com você acerca disso. O que é de nós? O que é de mim, o que é de você, no momento em que a promessa, ela não acontece? Quando aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida, ela não chega. Ou quando demora. Ou quando a gente ouve no nosso dia a dia um ainda não. O que é do nosso coração? O que é da nossa fé? O que é da nossa mente? Como a gente reage a um não de Deus, ou um ainda não de Deus? Então é nisso que eu quero focar com você nessa manhã, contando ainda mais um pouco do nosso testemunho de gravidez também, mas crendo que o Senhor é poderoso para fazer, amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então, uma das primeiras coisas que me chama a atenção aqui, é no versículo 17, porque a palavra de Deus diz que, como está escrito, eu, no caso Deus, o constituí pai de muitas nações. Então, quem constituiu Abraão pai, foi o nosso Pai eterno. Então, nós precisamos entender que essa fé, ela vai sempre nos mover para a vontade de Deus. A fé que agrada ao Senhor, a fé que honra ao Senhor, ela não vai te mover para longe da presença do Pai. A fé que agrada ao Senhor, ela não vai te levar a desonrar ao Pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pensar ao contrário, muitas pessoas dizem que têm fé, mas tudo o que elas fazem é contra a vontade de Deus. Por exemplo, eu acredito em Deus, mas como eu não sou digno de estar na presença de Deus, eu vou esperar arrumar minha vida para ir até o Senhor. Quem já ouviu isso? Eu ia perguntar, quem já falou isso? Mas não precisa se expor. Meus irmãos, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque a fé que agrada ao Senhor, que move as nossas vidas, ela vai te levar a viver a vontade plena do Senhor. Amém? Outra coisa que eu entendo com essa ideia de posto pelo Senhor, constituído pelo Senhor, a fé que agrada ao Senhor, ela vai te mover a desejar, a querer viver os planos de Deus na sua vida. Porque Abraão, ele estava vivendo a vida dele, como a gente já sabe, ele estava vivendo a vida dele normalmente. Mas vem o Senhor e fala, eu farei de você um pai de multidões, pai de nações. E ele deu crédito a essa palavra do Senhor. Então a fé que agrada ao Senhor, ela vai te mover a dar crédito à palavra de Deus e desejar viver sobre a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração. A fé, ela vai te levar para mais perto de Deus. A fé, ela vai te fazer desejar viver a vontade de Deus. E o versículo 17 ainda continua dizendo: Ele é o nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creu.
o Deus, e aí Paulo, ele traz dois argumentos para ministrar as nossas vidas. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, o que moveu a fé de Abraão a crer nisso? Entender que Deus dá vida aos mortos e que Deus chama à existência coisas que ainda não existem. O que eu entendo, o que eu compreendo aqui, que para a nossa vida, para o nosso crer e para a nossa fé, gente, precisa fazer parte da nossa existência, da nossa vida, acreditar em milagres. Meu irmão, precisa fazer parte da minha e da sua vida, crer num Deus poderoso, o suficiente para trazer o nada a tudo e mortos à vida. Essa é a base da nossa crença em Jesus Cristo. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo, ele veio, desceu, morreu e ressuscitou. Então o argumento de Paulo para ministrar a minha e a sua vida, da fé que moveu Abraão a ter essa fé que agradava e honrava ao Senhor, é crer em milagres, é crer no sobrenatural. Então, enquanto eu ministro essa palavra, eu queria que você estivesse olhando, examinando a sua vida, para ver se a gente está ajustado com o que a palavra está dizendo, para que o Senhor venha conduzir as nossas vidas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos crer que o Senhor, Ele não mudou e que Ele ainda faz milagres. Que o Senhor ainda faz milagres. Dentro disso, deixa eu te contar uma parte do que a gente tem passado. A gente estava tentando há mais de 3 anos, como eu falei, e minha esposa, no ovário esquerdo, ela tem muita endometriose. Então, de forma simples, até porque eu também não sou técnico, então vou ser bem o que eu sou mesmo, o que eu sei, não era que era impossível, mas também não seria fácil. Então, ela tem aquelas coisas, né, que talvez você saiba, algumas mulheres, depois de namorar, ficava com a perna para cima. Alguém já ouviu isso? Oh, glória a Deus, eu pensei que ia ser uma loucura falar disso. Ficava com a perna para cima, quem estava tentando engravidar. A minha esposa, o que ela fazia? Na crença dela, na fé dela, depois que a gente namorava, ela deitava do lado direito, porque era o lado menos obstruído. Entendendo que lado direito seria o lado em que Deus iria colocar a mão para fecundar ali. E aí depois no ultrassom, quando chegou para a gente ver ali a foto e tudo mais, ela começou a chorar com o ultrassom na mão. E eu já desesperado. O que aconteceu, né? Porque homem, meu irmão, eu não sei você, vou falar de mim, não vou julgar vocês. Não sabe de nada, não está entendendo nada. Sempre entende depois. E ali, né, a gente tem que estar ali no suporte, pronto para qualquer coisa. Aí ela olhou para mim chorando e falou: amor, está fecundando do lado esquerdo. É o lado da endometriose. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus, Ele poderia ter feito ir para o lado direito. A Carol, do jeitinho dela, ela sempre deitava para o lado direito e ficava uma meia hora lá na cama assim, tipo, ai Senhor, vai Deus. Mas o Senhor, como Ele é especialista em milagres, Ele falou: não vai ser do seu jeito, não vai ser da forma com que você programou, não vai ser da forma até que você orou, vai ser do meu jeito. Mas por quê? Porque o Senhor, Ele é especialista em fazer milagres. É essa fé que Abraão tinha, de crer que o Senhor mesmo lá no princípio, perto do princípio, melhor dizendo, vamos colocar assim, ele já cria piamente que o Senhor ressuscitava mortos
E que o Senhor fazia do nada tudo, porque ele cria que Deus fazia milagres. E nessa manhã eu quero, pelo poder dessa palavra, dizer para mim e para você nessa manhã, crendo nessa palavra, crendo nesse Senhor e nessa fé que essa palavra tem ministrado ao meu coração, o Senhor fará milagres em nossas vidas. O Senhor continuará fazendo milagres em nossas vidas. O Senhor continuará fazendo do jeito dele e não do nosso. Mas o Senhor continuará nos sustentando pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. No verso 18, ele diz: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. O que isso significa? Que ele e Sara já não tinham esperança nas circunstâncias normais. Como? Por exemplo, eles querendo engravidar, tentando ali viver a promessa do Senhor que eles tinham recebido. O que eu e a Carol fez, a gente foi no ginecologista, eu fui no médico dos homens. Como é o nome mesmo? Urologista. Meus irmãos, foi um tempo constrangedor. Porque mulher vai mais no ginecologista, obrigado, do que o homem no... O que está errado, amém? Nós tínhamos que ir muito mais. Foi constrangedor. E eu não posso detalhar para vocês aqui. Não posso. Mas eu posso dizer que é necessário. Precisa ir para ver como é que está. E é igual carro velho. Sempre que vai, encontra coisa quebrada nova. É sempre assim. E a gente encontrou algumas coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa esperança, quando a gente viu que nós não conseguíamos, a gente foi porque a gente conseguiria por meios médicos. Então a nossa esperança passou a ser o quê? Os meios médicos. Procuramos várias orientações. Procuramos vários doutores e doutoras. Procuramos vários meios. Pensamos até em adotar, que é uma coisa que ainda, mesmo gerando agora, nós vamos fazer em nome de Jesus, que é uma coisa que eu quero muito. Até entendendo essa questão de adoção, biblicamente falando, que é uma coisa que eu posso pregar num outro momento. Então a gente foi procurando vários meios, mas a única coisa que sobrou foi crer no Senhor. Então, diante dessa situação, é o que aconteceu com Abraão, contra toda a esperança, ou seja, contra tudo aquilo que ele já tinha acreditado. A única coisa que restou, e o que restou já era mais do que suficiente, foi crer na palavra do Senhor. Porque mesmo com tudo que já tínhamos feito, tudo que já tínhamos ido atrás, nada nos restou a não ser o Senhor. Então, que em nome de Jesus, essa fé que nos move no dia de hoje, ela possa te levar para mais perto do Senhor, porque Ele é suficiente. Que essa fé te leve para mais perto do Senhor, contra toda a esperança. Talvez você tenha dito, por exemplo, o que vai sustentar, eu digo isso muito na oferta, o que sustenta a sua casa? É o seu trabalho, mas na verdade é o Senhor. É você quem trabalha, mas quem sustenta a sua casa é o Senhor. Talvez não, a gente possa pensar que sejam os nossos estudos, o nosso conhecimento, mas na verdade quem te sustenta é o Senhor. É contra toda a esperança, é contra tudo aquilo que eu poderia usar de muleta. Na verdade, a minha maior muleta, aquele que me sustenta, é a rocha eterna, é Jesus Cristo. Versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, gente, isso aqui é muito lindo, presta atenção por favor. Versículo 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Meus irmãos, a nossa fé, ela não é uma fé irresponsável, uma fé maluca. A gente pode ter a nossa fé centrada em Deus, sim, crendo no seu poder, mas também avaliando e pesando e vendo como a nossa realidade está contrária àquilo que a gente está crendo.
Eles olhavam para a situação deles, eles sabiam que era praticamente impossível. Por que praticamente? Porque ainda tinha Deus para mover, tinha a promessa de Deus, tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus era o que pesava no coração deles, mais do que olhar para a sua situação adversa. Então ele, quando recebe a palavra, ele já era velho, ele já tinha 75 anos. Qual a chance nos dias de hoje de um homem e de uma mulher se tornarem pais nessa idade? Só que nesse meio tempo, a promessa só veio chegar ele com 100 anos. Então eles esperaram 25 anos para se cumprir essa promessa. Então, meus irmãos, a gente precisa avaliar a nossa situação, sim. Avalie como está a sua vida. Não tem problema, isso não é fraquejar na fé. Isso é bom, precisa. Planejamento, a própria palavra de Deus nos diz para planejar. Avaliar como está a sua circunstância, como está a sua vida. Não tem problema. A gente precisa avaliar como está a nossa vida. A fé que honra ao Senhor, ela vai nos ajudar a reconhecer como está a nossa vida. Porque Ele diz, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele sabia que ele não podia, pelos meios normais, mas o que pesava? A palavra de Deus. E é isso que nessa manhã, em nome de Jesus, a gente precisa guardar no nosso coração. Mesmo que a sua situação seja completamente adversa a tudo que o Senhor te prometeu, entre uma coisa e outra, o que mais precisa pesar na minha e na sua vida foi o que o Senhor falou. A fé que honra a Deus vai te ajudar a sempre pesar para o lado onde o que o Senhor falou, o que o Senhor disse, o que o Senhor determinou. Mas Felipe, a minha vida está assim, está assada. Mas eu te pergunto, o que o Senhor disse? Felipe, a minha vida está assim, está assada, a minha casa está assim, está assada, o meu ventre está assim, está assado. Mas o que a palavra de Deus diz? Mas o que a palavra tem dito para você nesses dias? Mas o que a palavra de Deus já está dito? No verso 17 eu volto, como está escrito, o que Deus falou para você que está escrito. Eu volto no 17, eu o constituí, em que o Senhor te constituiu? Porque não foi homem, não foi pastor, não foi padre, não foi pai de santo, não foi Lula, não foi Bolsonaro, foi Deus quem constituiu. E se é o Senhor quem constitui, Ele é digno de confiança. Ele é digno de ser acreditado. Ele é digno de ser exaltado, até no não. Mas que em nome do Senhor Jesus essa palavra ministre aos nossos corações e que a gente possa voltar a reconhecer. Sim, está difícil, estou com um problema grande, mas o meu Deus é maior. Sempre que eu falo em proporções maior, menor, eu sempre lembro quando os discípulos estavam ali no barquinho e veio uma terrível tempestade. E muitos deles eram pescadores experientes, eles sabiam como lidar com o mar, mas mesmo assim eles se desesperaram. E a proporção ela fica tão grande quando você vê homens experientes no mar completamente desesperados. E vem o soberano Jesus Cristo de Nazaré andando sobre aquilo. Gente, presta atenção nisso. Aquilo que estava trazendo problemas para eles era o quê? Um mar revolto. E sobre o mar tinha uma pessoa caminhando sobre aquele mar revolto, que era Jesus de Nazaré. É isso que eu quero dizer para você. Talvez você tenha vivido uma fase onde o mar está revolto demais para a sua vida. Mas sobre esse mar, além do seu barquinho que está quase indo a pique, existe Jesus andando calmamente. Oh, glória a Deus. Os assembleianos poderiam me ajudar. É que eu estou muito sério hoje, eu estou meio incomodado, porque eu estou sério. Mas sobre aquilo que estava trazendo o problema para aquele barquinho, para aqueles homens experientes,
vinha o nosso Jesus de Nazaré caminhando sobre aquelas águas revoltas. Em outro texto eles estão desesperados. Jesus está descansando e eles apavorados. Jesus sobe e fala: mar, calma lá, me ajuda a te ajudar, calma aí. E ele acalma. Nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo. E é esse Jesus Cristo que estamos aqui adorando e exaltando nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus. Eles reconheciam que era praticamente impossível, mas mesmo assim, versículo 20, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. A fé que enche o seu coração nessa manhã é a fé que vai te fortalecer nesses dias difíceis. Felipe, por que eu ainda não larguei? Por que eu ainda não caí? Por que eu estou caído, mas ainda não foi meu fim? Porque o Senhor tem te sustentado. Felipe, porque eu vim nessa manhã ainda mesmo que desacreditado de tantas coisas? Porque ainda tem um resquício de fé que tem te sustentado na presença do Senhor. Porque o Senhor ainda tem te provido, porque o Senhor tem cuidado de você. Porque não vai ser pela sua força, não vai ser pelo meu braço, não vai ser pelos meus pensamentos, não vai ser por tudo isso que a gente sabe por aí, mas é o Senhor. E se não for o Senhor quem edifica a casa, o que vai ser dessa casa? Se não for o Senhor que guarda a cidade, o que vai ser da cidade? Se não for o Senhor agindo na sua vida, o que vai ser da sua vida? E ela continua dizendo que essa fé, ele foi fortalecido em sua fé. Essa fé que honra a Deus, que agrada a Deus, ela vai te fortalecer a continuar acreditando. A fé que honra ao Senhor, a fé que glorifica ao Senhor, a fé que agrada ao Senhor, é uma fé que me impulsiona a continuar acreditando quando tudo diz não. Eu lembro que quando a gente ia para o médico, a gente voltava muito mais triste. Por quê? Eles sempre diziam, e eu não estou criticando não, é uma verdade. Só que aí eu acho que para a mulher talvez isso seja pior. Porque o que eles diziam? Vocês estão muito gordos. Vocês precisam melhorar a saúde de vocês. E aí a gente tem alguns amigos, eu espero que eles não estejam vendo a live, que eles eram muito mais gordinhos que a gente. E eles já estavam indo para 3º filho. E eu falando, amor, mas eu sou 3 quilos mais leve que o irmão. Por quê? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nesse tratamento, por muitas vezes a gente foi procurar ajuda, mas o médico ele está lá para ser técnico. Acolhimento a gente procura no colo de mãe, na igreja, e por aí vai. E a gente precisava de colo depois da consulta, porque a gente voltava com um não de Deus e ainda culpado por ter gordo. Mas é o tratamento de Deus para com a gente nisso. Mas é continuar acreditando, meus irmãos, não tem jeito. E no versículo, ainda continua dizendo que, eu vou repetir para vocês entenderem onde eu estou, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Nesse tempo do não, nesse tempo de espera, a fé que glorifica o Senhor, a fé que agrada ao Senhor, vai ser uma fé que vai te fazer, ainda assim, glorificar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Meus irmãos, você que está em tempo de espera de alguma coisa, você que está lutando, querendo ter alguma coisa da parte do Senhor para viver a promessa do Senhor, eu quero te dizer uma coisa com muito amor. Isso vai parecer, sei lá, chavão de igreja ou alguma coisa do tipo, mas é o que a palavra de Deus diz. Nesse tempo, continue glorificando ao Senhor. Independente de quem está aqui em cima louvando, louve ao Senhor. Na sua casa, louve ao Senhor. Continua tendo o coração agradecido pelo Senhor. Continua adorando ao Senhor. Continua exaltando ao Senhor. Continua dizendo que o Senhor, Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso.
continua dizendo o que Ele é na sua vida, que Ele é o seu Deus, que você tendo ou não tendo a promessa ainda em suas mãos, Ele continua sendo o seu Deus, o seu Salvador, o seu Redentor. Que possamos ter um coração adorador diante do Senhor, independente da circunstância. Felipe, é difícil, tem vezes que a gente, eu não sei você, esse ano a minha família é uma loucura nessa vida, porque esse ano no primeiro semestre a gente perdeu um primo, que ele veio a falecer com tumor na cabeça com 31 anos. Então de toda a minha família eu posso dizer que foi um dos piores anos da nossa vida. E agora no segundo semestre a gente está grávido e tem sido, eu posso dizer que um dos melhores anos da nossa vida. Eu posso dizer isso, família, que meus irmãos estão ali. Então, para você ver como que é a nossa vida, primeiro semestre foi, eu posso dizer que muitas bênçãos aconteceram, mas foi uma que foi terrível. E agora no segundo semestre, sem a gente ter feito nada, eu não emagreci nem aqueles 2 quilos para ficar agora mais magro do que meu amigo. Vocês gostam de piada de gordinho, né? Eu estou entendendo. E agora, o Senhor, a gente soube, ontem minha esposa fez 2 meses de gestação. Meus irmãos, continue adorando. Felipe, eu não sei cantar. O pastor Luiz Hermínio, ele fala uma coisa engraçada. O Senhor não é que o Senhor precisa de uma voz bonita, Ele gosta de mim e do meu coração. Então talvez você não cante tão bem, talvez você não toque tão bem, mas o Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado. O Senhor, Ele não rejeita um coração contrito. O Senhor não rejeita um coração se desmanchando na presença dEle. Às vezes a gente está muito endurecido na presença do Pai. Sabe o que nos falta? É se desmanchar, é se entregar. É o que a gente cantou aqui, é se render. Oh, eis-me aqui. Mais uma vez. Oh. Minha vida dou e para sempre cantarei. Que a gente tenha um coração adorador em todas as circunstâncias. Que você não dependa das coisas estarem bem para você adorar ao Senhor. Você, um adorador, estar bem, estar mal, tanto faz, porque não importa mais, porque você adora em todo momento. Que você não dependa mais de um culto para abrir o seu coração. Que esse domingo não atrapalhe a sua adoração da segunda-feira. Que você faça os seus devocionais, que você abra o seu coração, que você se quebrante na presença do Senhor. Porque mesmo na situação adversa, ele continuou a dar glórias a Deus por 25 anos, esperando uma promessa que veio do Senhor. 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé que agrada ao Senhor, a fé que honra ao Senhor, é uma fé que vai te levar a ser convencido, persuadido pelo Senhor. Isso vai agradar o seu coração. A fé que honra ao Senhor é uma fé que é completamente rendido e persuadido pelo Senhor. O que convenceu ele a andar em fé durante esses 25 anos foi a palavra de Deus, foi entender que quem prometeu não foi esses homens e que eu falei, mas foi o Senhor. Se permita, abra o seu coração nessa manhã para ser persuadido pelo Senhor, para ser convencido pelo Espírito Santo a viver a vontade de Deus na sua vida. Abra o seu coração, não queira mais, sabe, até quando você vai lutar contra a vontade do Senhor na sua vida? Eu lembro que em alguns trabalhos de rua que eu já fiz, a gente sempre encontrava um pastor, sempre,
na rua, jogado. E aí você vai falar que é crente, aí os caras gostam. E humilha a gente na Bíblia. Irmão, mas se permita ser convencido, chega de lutar contra a vontade de Deus na sua vida. Não queira menos do que a vontade de Deus na sua vida. Isso ainda é muito pouco. Por maior e melhor que pareça ser para você, a vontade de Deus, ela é a melhor coisa que você pode viver. É na vontade de Deus. E essa fé que honra e glorifica ao Senhor, ela vai te permitir a ser convencido, largando todas as filosofias, falácias, coisas sociais que você pode acreditar no dia de hoje, coisa que você aprendeu, e o que vai restar é apenas a palavra e a promessa de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, eu acreditei em tantas coisas. Eu acho que eu já falei para você que o meu sonho era ser jogador de futebol. O meu sonho era jogar no Corinthians. Por um salário mínimo. Para mim já estava suficiente. Eu estava convencido disso. E eu já era feliz sonhando com isso. Só que eu era muito ruim. E além de ser ruim, não enxerga direito. Como eu ia jogar bola, irmão? Não ia jogar bola. Mas eu lembro que no passado eu era convencido que esse era o meu sonho, como de muitos aqui no passado, talvez. Mas passando os anos, o Espírito Santo começou a convencer o que Ele queria fazer da minha vida. E vocês, eu não sei se parece, mas eu sou tímido. Eu tenho vergonha de falar, de me expor. Mas o que me convenceu em fazer e estar aqui pregando para vocês, por exemplo, a promessa é a palavra de Deus. Mesmo que seja um testemunho bem calminho, mas um tímido sabe das lutas que tem, de se expor. Ei. Nessa hora os assembleanos que ajudam, porque quando zoa o microfone, eles falam, dá glória a Deus, igreja. Aí, nessa hora que eles falam. Mas voltando, que em nome de Jesus você possa abrir o seu coração, para ser convencido pelo Senhor, a viver o tempo dele e a forma dele. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Ele, mas também para nós, a quem Deus acredita justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou. Deixa eu te falar, Abraão no passado, assim como eu falei, ele acreditava que Deus fazia do nada tudo. Você acredita que Deus, em Gênesis, na semana da criação, Ele criou do nada tudo? Ele acreditava que Jesus que Ele poderia ressuscitar mortos e trazê-los à vida. Você acredita nisso? Você acredita que Deus ainda faz estéril da luz? Você está entendendo como a nossa fé parece a fé de Abraão? E aqui, como foi creditado como justiça a ele, a palavra de Deus diz que também está sendo creditado a você e a mim. Essa honra, essa glória de crer, de ter fé em Jesus de Nazaré, que ressuscita, que faz do nada tudo. Então por que você tem duvidado do que o Senhor pode fazer na sua vida? Se de fato você crê no que foi pregado nessa manhã, do nada tudo, e vida aos mortos, por que você duvida? Por que você tem desacreditado? Por que você tem chorado achando que o Senhor te esqueceu? O Senhor não se esquece dos teus filhos. O Senhor não se esquece dos teus filhos. O Senhor não esquece das tuas filhas. Foi por mim e por você que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para justificar a nossa vida,
para nos tirar do lamaçal do pecado e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Foi para mudar a minha e a sua realidade que o Senhor fez isso. Então não é tempo mais de duvidar, PIBG. É tempo de sonhar, é tempo de voltar a crer, é tempo de voltar a acreditar que o Senhor ainda realiza milagres. É tempo de voltar a dizer: Senhor, mesmo não tendo tempo, eu ainda vou te adorar, eu ainda vou exaltar o seu nome. Porque eu não vou ser refém de uma bênção, eu não vou ser refém do bem que o Senhor pode fazer. Porque além do bem que Ele pode fazer, Ele continua sendo o meu Deus. E mesmo que Ele não faça nada do que eu falei nessa manhã, Ele já fez há 2000 anos atrás, morrendo por mim e por você. Ah, meu Deus. Vamos cantar? Pode vir, pode vir. Eu quero te convidar a adorar ao Senhor e se quebrantar nessa manhã. Daqui a pouco você vai almoçar, daqui a pouco você vai embora. Mas enquanto você estiver aqui, eu quero que em nome de Jesus você exalte ao Senhor. Louve ao Senhor como se fosse o último dia da sua vida. Oh, os problemas não vão nos parar. A infertilidade não vão nos parar. O Senhor há de levantar uma igreja forte que adora e se quebranta na presença do Senhor. Não seja refém de bênçãos. Se o Senhor fizer, glória a Deus. Mas se o Senhor não fizer, glória a Deus também. Se o Senhor falar para você ainda não, glória a Deus também. Se o Senhor falar para você espera, glória a Deus também. Espera e glória a Deus também. O Senhor é o Deus que faz impossíveis possíveis. O Senhor é aquele que ainda age. O Senhor é aquele que ainda age, Luiz. O Senhor é aquele que age, meu irmão. Você sabe disso. Milagres vão acontecer, meu irmão. Milagres vão acontecer. Porque faz parte da fé cristã acreditar no impossível. Só um crente verdadeiro consegue dizer: o meu Jesus ressuscitou e no último dia eu também vou ressuscitar. Você é maluco? Você é doido? Você é doido? Você acredita em impossíveis para a medicina. Você acredita em coisas absurdas. Mas é isso que vai nos garantir uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Chega de normalidade. Chega de normalidade. A nossa fé, ela não traz essa normalidade. 1 mais 1 é 2. Não, no reino de Deus, o primeiro é o último e o último é o primeiro. O maior é o que serve. No cristianismo não tem essa normalidade. O Senhor tem muito mais para fazer na minha e na sua vida. Volte a crer. 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 Volte a crer, volte a crer. A base do nosso evangelho, a base do nosso evangelho é um Cristo ressuscitado. Outras religiões dizem que Ele ainda está morto, que Ele nem ressuscitou. Aqui estão os que creem. Aqui nessa manhã estão os que creem. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir a tua mão, me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare, igreja, com fé. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha Nessa manhã eu queria orar por você. Você que quer receber uma oração, você que quer ser abraçado por alguma coisa que eu preguei nessa manhã, pode vir para cá que a gente vai orar. Eu quero orar por você. Quero muito orar por você. Para você que tem sentido a sua fé fraca, para você que tem esquecido, não tem compreendido as promessas do Senhor na sua vida, para você que tem sentido fraco, que quer ser fortalecido por essa palavra, que quer orar comigo nessa manhã. Se você quiser se sentir à vontade, pode vir para cá, que a gente já vai orar, que a igreja vai orar com você, vai te abraçar. Glória a Deus por isso. Orlandinho, fica aqui comigo já, para encerrar também. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nessa linda manhã, estamos aqui com os nossos irmãos, Pai. Acabamos de pregar sobre a fé que moveu Abraão até a sua presença, Jesus. E eles estão aqui, Pai, vindo à frente, Senhor, como quem caminha à sua presença também, Senhor. Uma fé que sustenta, uma fé que abraça, uma fé que ajuda a crer, uma fé que leva eles a acreditar no impossível. E nós sabemos, Senhor, que é o Senhor quem sustenta, quem move, quem guarda. Nós sabemos que é o Senhor quem faz acontecer, Senhor.
Então nessa manhã, pela vida de cada irmão e irmã minha que está nessa manhã aqui à frente, Pai, eu oro e te peço, Senhor, que nós acreditamos que o Senhor fez do nada tudo, que o Senhor ressuscita mortos. Nós cremos que o Senhor ainda faz milagres. Nós cremos que o Senhor ainda faz milagres. Nós cremos que o Senhor ainda opera milagres. Então, Senhor, a igreja concorda com o que foi acreditado, que foi pregado nessa manhã. Então declaramos, Senhor, por fé, Senhor, crendo nessa palavra, realiza os milagres, Senhor. Abre a madre, alguma coisa na justiça, problema familiar, doença, Senhor, que em nome de Jesus, independente de qual que seja as circunstâncias, o problema adverso, que o teu nome, Jesus Cristo, que o teu poder, Jesus Cristo, que a tua presença venha se fazer valer, que o Senhor venha transformar essa situação em nome de Jesus, Pai. Que possamos testemunhar aqui, Senhor, os milagres que o Senhor tem realizado no nosso meio. Somos da família de Deus, os que creem. Estamos aqui nessa manhã dizendo: Senhor, nos ajude a crer. Senhor, aumenta a nossa fé. Sustenta-nos nesse período de choro, de lágrimas, de incertezas e até incredulidade. Potencializa a nossa fé. Potencializa o nosso crer, porque nós queremos te honrar, Pai. Sustenta-nos, Pai, no tempo do não. Sustenta-nos, Pai, no tempo da espera, para que possamos glorificar e honrar o teu santo nome. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, que venha vir um novo tempo sobre os meus irmãos. Que vinha haver, Senhor, um novo tempo nos meus irmãos. Assim como no começo do ano, eu e minha família chorávamos, hoje estamos alegres porque o Senhor nos abençoou. Então que venha ser também, Senhor, na vida dos meus amigos, que venha ser na vida dos meus familiares, na vida dos irmãos dessa igreja, na vida dos irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Que possamos, em nome de Jesus, ser sustentados pela ressurreição de Jesus Cristo. Que venhamos ser sustentados pelo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Que possamos crer que o impossível é possível a todo aquele que crê, Senhor. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a mantermos firme na promessa, na palavra, em tudo aquilo que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a crer, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e consolação do nosso amigo e companheiro Espírito Santo esteja com a gente hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém.